Olá! Então, para reforçar o conceito, podemos dizer que a análise transacional ensina que em nossas interações sociais diárias podemos assumir diferentes estados de ego. Estado de ego que, como falamos, influencia a nossa postura, os nossos gestos, a nossa expressão facial, nosso tom de voz e, principalmente, as palavras que utilizamos. Então, temos o estado de ego pai, um estado de ego orientado por crenças, padrões, normas e valores. Geralmente, quando a pessoa está nesse estado de ego, ela quer passar uma imagem de pessoas experientes, uma pessoa vivida, falando como um conhecedor do assunto que quer expor e, às vezes, até impor o seu conhecimento. Fala como se fosse um juiz. Sim, como se fosse um juiz que analisou, estudou o assunto e, por isso, se acha capaz de julgar. Nesse estado, a pessoa quer demonstrar experiência, maturidade, se valendo das suas crenças, dos seus padrões e seus valores. São pessoas que nas conversas se mostram detentoras da verdade e por isso acabam se distanciando, pois as pessoas, sempre que podem, evitam ter contato. Importante comentar que se denominou estado de ego pai por uma didática utilizada pelo teórico do tema, mas aqui também poderia ser chamado estado de ego pai, estado de ego mãe, avô, avó, estado de ego tio, tia, padrinho, madrinha, professor, líder ou qualquer outro nome que se refira ao papel do cuidador, do educador, do líder, papel daquele que acredita ter a responsabilidade de educar, cuidar e orientar. Um papel importantíssimo, mas que às vezes é usado para exercer poder e influência de forma negativa. Já o estado de ego adulto é baseado na lógica. Ele busca sempre manter uma comunicação equilibrada. O adulto pensa, raciocina, ele é lógico e racional. O adulto procura se posicionar como alguém que pensa de forma racional e dessa forma procura expor suas ideias, onde a comunicação é horizontal. Como adulto, ele já possui maturidade para ouvir a opinião das outras pessoas sem precisar querer julgá-las. É uma conversa equilibrada, onde todos conversam, todos expõem seu ponto de vista. Esse estado busca dados objetivos para tomar decisões sem influências emocionais ou preconceitos. Já quando uma pessoa usa o estado de ego criança, ela demonstra ser movida pelas emoções. Uma pessoa que demonstra mais facilmente algum tipo de emoção, seja alegria, seja tristeza, seja raiva, medo, a empatia ou outra emoção qualquer. Uma pessoa que, por se sentir num estado de ego criança, ela quer se sentir o quê? Acolhida. Ela busca atenção, ela busca orientação. O estado de ego criança pode se apresentar de três maneiras. Estado de ego criança livre, estado de ego criança adaptada submissa e o estado de ego criança adaptada rebelde. Quando é um estado de ego criança livre, ela demonstra criatividade, espontaneidade, impulsividade. Esse estado de ego quer interagir de forma prazerosa, visando que o ambiente é amigável, descontraído. Age como uma criança que quer fazer amigos. Já as características do estado de ego criança adaptada submissa e estados de ego criança adaptada rebelde, falamos daqui a pouquinho, mas estão muito ligadas às palavras de submissão e rebeldia. Voltando ao estado de ego pai, podemos dizer que é o estado de ego de uma pessoa que se posiciona de forma superior aos demais. É uma pessoa que gosta e costuma olhar de cima para baixo como se estivesse aconselhando ou julgando uma pessoa ou uma determinada situação. É um estado de ego que pode variar de estilo, podendo ser um estado de ego pai nutritivo, ou também chamado de pai protetor, ou um estado de ego pai crítico, pai nutritivo ou protetor, ou pai crítico. E esses estados de ego diferentes, quando postos em ação, acabam impactando as pessoas ao redor de forma diferente. E por isso, geram respostas em estados de ego adulto, se for pai nutritivo, ou estado de ego criança. E quando o estado de ego é criança, ele pode ser de três tipos diferentes que vamos explicar a seguir. O que estamos dizendo é que as pessoas se comunicam em estados de ego diferentes e que esses estados de ego diferentes geram impactos diferentes nas pessoas que estão transacionando. Ou seja, o estado de ego pai nutritivo, que é o pai protetor, quando se relaciona e se comunica com outra pessoa, ele pode gerar na outra pessoa um estado de ego adulto ou um estado de ego criança livre, criança natural. Já o estado de ego pai crítico tende a gerar estado de ego criança adaptada submissa ou estado de ego criança adaptada rebelde. Copia ou rejeita, ação e reação.
Como pode ver, um pai protetor pode gerar estado de ego adulto ou estado de ego criança livre. Já um estado de ego pai crítico pode gerar um estado de ego criança adaptada submissa ou criança adaptada rebelde. Vejam que a palavra adaptada reforça a ideia de que a pessoa se adaptou às outras pessoas do ambiente para poder conviver de forma harmoniosa, muitas vezes mudando seu jeito de ser e se adaptando ao estado de ego demandado por outra pessoa, ou seja, a pessoa acaba se moldando ao ambiente, deixando de ser quem realmente é. Fato que poderá gerar problemas comportamentais no futuro. Para casos comportamentais graves de relações tóxicas, a análise transacional recomenda uma mudança total de ambiente, onde existam mudanças radicais nas relações.